Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 4 de setembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre transtornos alimentares. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, interagir, responder a nossa pergunta e muito mais. Só lembrando que o nosso programa ele está imperdível. E todos os dias vemos pessoas preocupadas com o peso e a aparência corporal. Preocupar-se com o bem-estar é preciso, no entanto, é preciso também ficar atento, uma vez que o excesso de preocupação ou a completa ausência dela pode sequenciar um comportamento alimentar disfuncional, o que chamamos de transtorno alimentar. A maior parte das vítimas desses transtornos alimentares está localizada ali entre os jovens, em sua maioria mulheres, sendo o público masculino apenas 20% da população que sofre com esses transtornos. Transtornos alimentares, eles são comportamentos alimentares que geram grande prejuízo à saúde de um indivíduo. Mas como é que se chega a esse diagnóstico, né? Como é que se trata esses transtornos? Tem tratamento? Não tem? Vamos saber aqui com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Estamos recebendo no nosso estúdio o Dr. Gustavo Paranhos, ele que é psiquiatra. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a Rijane Barros, ela que é nutricionista e mestre em saúde pública. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir dicas, orientações e informações com os convidados de hoje aqui no nosso estúdio, em convidados que entendem, por sinal, e muito sobre o tema. Mas a partir deste momento, vamos acompanhar uma matéria que mostra que 80% dos adolescentes têm insatisfação com o próprio corpo. Então a gente vai conferir a partir de agora com Joyce Fernanda. Confira aqui a reportagem. A pesquisa foi realizada em Minas Gerais, mas retrata bem a realidade dos brasileiros. Nas vitrines e dos manequins das lojas e na mídia, um padrão de beleza imposto que nem todos podem alcançar. E por causa disso, muita gente se sente frustrada e incomodada com a própria imagem. Um pouquinho acima do peso, eu acho. O que você mudaria? A alimentação, né? Eu mudaria tudo, seria magrinha como eu era, eu pesava 44 quilos, eu estou com 72. Então não tá nada legal aqui. Agora, atualmente não, pretendo diminuir no máximo 20 quilos para ficar melhor. Essa insatisfação com a própria imagem pode abrir a porta para o surgimento de transtornos alimentares, como a anorexia, a bulimia e a compulsão. A anorexia, que é quando o indivíduo ele busca o emagrecimento devido a todas essas pressões sociais, às vezes por trabalhar, né, tem algumas profissões, trabalhar com a imagem. Com relação à bulimia, né, a pessoa diferente da anorexia. Normalmente são pessoas que têm um peso, que podem ser magras também, né, ou que tenham um peso ideal. E aí essas pessoas, elas ingerem frequentemente uma quantidade grande de alimentos, compulsivamente, e aí utilizam como métodos compensatórios o vômito induzido, o uso de diuréticos, né, o uso de laxantes. E um terceiro, né, que também é considerado um transtorno, é a compulsão, né, alimentar, que a diferença da compulsão para a bulimia é que a pessoa não vai utilizar esses métodos compensatórios. As causas para o surgimento desses problemas podem ser hereditárias ou emocionais. O tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar. Então é importante buscar ajuda de um médico, ajuda de um nutricionista, né, para fazer um novo plano alimentar, e ajuda de um psicólogo ou psiquiatra, né, se for o caso de fazer uso de medicação. Quer passar longe dos transtornos alimentares? Então fique atento às dicas da psicóloga.
Estar atento, principalmente na adolescência, né, para esse jovem, para essa jovem, a forma como ela se comporta, né, a forma como ela lida, né, com o corpo dela, acompanhar mais de perto, né, e aí estar atento aos primeiros sinais, buscar ajuda nesses primeiros sinais, né, para que a situação não chegue, não se torne mais grave. Vários pontos foram falados aí que chamou muita atenção. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais, né, cada um desses pontos. Essa questão de procurar ajuda é muito importante. Observar também as pessoas que cercam você, se elas estão precisando de ajuda. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que se faz isso ali na prática. Mas a partir deste momento a gente quer convidar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Vamos começar juntos aqui a semana já interagindo, trocando informações. Você pode mandar também sua dúvida, pode participar conosco. E a partir de agora vamos lançar a nossa enquete de hoje. E você já pode ligar para a gente e responder a nossa pergunta. A enquete de hoje é a seguinte, olha só. Queremos saber de você que está em casa se você sabe identificar os sintomas de quem sofre com transtornos alimentares. Liga para a gente e responde aqui a nossa pergunta de hoje. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, participar aqui com a gente, mandar a sua dúvida, deixar algum depoimento sobre o tema também. Aproveita a oportunidade. 3424-1977, nossa linha interativa. Interage também, você pode interagir através da internet, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet. Deixa lá sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso estúdio. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, super simples o número, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho, os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, alguns autores eles caracterizam os transtornos alimentares como síndromes ligadas a culturas de determinadas sociedades. O que evidencia esta hipótese é o fato de que a anorexia e a bulimia ela tem uma maior prevalência entre mulheres jovens de países ocidentais, principalmente as que pertencem, né, às camadas sociais mais privilegiadas. Então vamos entender mais sobre o tema, vamos dar a importância que esse tema merece. Então vamos dar primeiro também boas-vindas aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Regiane Barros, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Eu gosto muito, como eu sou também profissional de saúde pública, eu acho que é uma oportunidade de grande alcance da população através deste canal. Fique à vontade, sinta-se em casa aqui. Certo. Também vai nos ajudar a compreender mais sobre o tema o Dr. Gustavo Paranhos, ele que é psiquiatra. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, Valdson. Bom dia, Regiane. Agradeço também bastante a oportunidade de poder tratar, né, de um tema tão importante da saúde pública. A gente deixou alguns depoimentos, né, no começo do programa, viu alguns pontos que foram bem frisados. Essa questão de procurar ajuda, é preciso sim procurar ajuda, é preciso observar quem nos cerca para a gente tentar identificar, né, se tem alguns dos sintomas que foram bem destacados na reportagem. É algo fácil, é algo que ainda é negligenciado, as pessoas não estão dando muita importância a esses transtornos, doutor? Como é que o senhor avalia o contexto da nossa sociedade? Valdson, esses transtornos acontecem num percentual relativamente alto. Né? Os transtornos de anorexia nervosa, por exemplo, vai acometer cerca de 1% das adolescentes, enquanto a bulimia nervosa vai acometer de 1 a 4% dessas adolescentes, né? E são transtornos que vêm crescendo na sua incidência. Então, não é tão fácil de reconhecer esses sintomas, porque os próprios pacientes, muitas vezes, eles não procuram tratamento, às vezes, eles não consideram que aquilo seja um problema, e então precisa ser esclarecido, né? Mais com a sociedade, ter mais informações para os pais, para outras pessoas que estão próximas e para os próprios pacientes acerca do que seriam esses transtornos e como isso pode afetar a vida dessas pessoas. Geralmente, esses pais, eles chegam logo com os filhos
ao psiquiatra, ao psicólogo, ou demora um pouquinho a chegar até esse profissional especializado? Eles buscam logo uma nutricionista por se tratar de algum problema ali na alimentação? Como é que é essa relação na prática? Eu acho que não é nem procurar nutricionista, ele procura o colega, ele procura a internet, que esse é um problema maior. Eu acho que a importância desse tema hoje é muito grande, porque a população não sabe, não está atenta para isso, ou diz que o menino é gordo, ou leva até para o nutricionista para fazer uma dieta e inadequadamente, inadvertidamente, até o próprio nutricionista pode acontecer de não ter detectado, porque ele não passou por uma equipe. Por isso a importância de ter grupos de encontro, grupos de conversas entre profissionais, para estar atento a esse olhar de vigilância, para que essa criança, essa mãe que descobriu que a filha está engordando primeiro é engordando, né? Então tem que levar dieta para poder vestir o biquíni no final no começo do verão. Mas ela está atenta só a isso, ao corpo. Ela não está observando que a criança pode estar comendo muito, pode estar não comendo muito, como é o caso da anorexia, não é? Que ela começa a se restringir com medo de engordar. Então, é muito importante que a família esteja atenta. E como é que funciona a mente, né, doutor, dessas pessoas? Como é que a gente poderia compreender? A mente é algo complexo, né, doutor? Mas o que é que passa na cabeça de uma pessoa que sofre com algum desses transtornos? Isso, Valdson. A mente é algo muito complexo, como você colocou, né? Então não tem um padrão único do funcionamento da mente para todos os transtornos. Mas, assim, em geral, a gente vai ver que são pessoas que estão extremamente preocupadas com a questão da forma física, do corpo, do peso, né? São pessoas que, em geral, vão ter uma baixa autoestima, pessoas que têm uma sensibilidade muito grande à crítica. Eles estão muito preocupados também em não frustrar, né, a opinião dos outros, preocupado com o que os outros vão pensar, e muito relacionado ao corpo, à imagem corporal. Eles atribuem à imagem corporal e ao peso valores, como se para eles estarem bem, eles precisam necessariamente ter um corpo perfeito. E aí entra um pouco das questões que a gente vê ligado à cultura vigente, né? Desse endeusamento, dessa questão assim de valorizar demais um corpo perfeito, né? Mais do que a saúde, como a doutora Rijane estava colocando aqui, né? Nosso corpo ele tem a necessidade específica, né? Necessidade X de nutrientes. Se a gente come a menos, a gente vai sofrer por comer menos. Se a gente come a mais, também a gente sofre. Isso. Porque geralmente, né, vai começar a ganhar mais peso e terão doenças associadas, né? Tanto se você come pouco ou muito, né? Mais ou menos assim, né? A grosso modo, Rijane. Isso. Ele começa a ter as perdas de nutrientes fundamentais, como as verduras, que vai trazer os minerais, as vitaminas, que vai ocasionando perda óssea também, por conta do grupo de vitaminas e minerais necessários, vai começar a aparecer e, consequentemente, eles prioritariamente tiram esse grupo. Eles tiram todos os alimentos, mas não repõem. Frutas e verduras, eles compõem um grupo importantíssimo para manter o corpo funcionando. Ele precisa de todos os grupos, das vitaminas, dos minerais, das proteínas e dos carboidratos. Agora, necessariamente, se esse adolescente ou essa criança, os pais no caso, forem orientados, eles vão começar a mostrar. Dieta restrita não existe mais. Hoje o que a gente preconiza é a reeducação alimentar, ou a educação mesmo, não é? Então esse adolescente já pegou uma dieta louca, tem as blogueiras, que me perdoem, mas tem muita coisa maluca nessa história. Então você tem que ter os grupos principais de alimentos. E necessariamente carboidrato não engorda, ele vai manter a energia corporal,
O cérebro funciona com carboidrato. Uhum. Então, a gente precisa dos carboidratos, das proteínas, vitaminas e minerais. Então, se você não conseguiu logo um atendimento com um nutricionista, você vai procurar se alimentar melhor das frutas e verduras, que você não vai engordar, você vai manter os principais órgãos funcionando. E você vai, aos poucos, mas tem que procurar o profissional. Uhum. Começa porque é uma equipe também. Você tem que ter o endócrino, o clínico geral, ter o psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista. Uhum. Porque junto nós vamos verificar a forma de abordagem. Esse paciente, esse adolescente que chegar na unidade de saúde, ele vai precisar ter esse acompanhamento. Ele vai precisar ter, informações. Ele está carente, a informação que ele tem está na internet. Uhum. E muitas vezes mesmo, elas não são boas para esse momento. Então, é importante que ele procure a unidade de saúde e vá participar de um grupo de estudos, para poder conseguir sair desse quadro. Uhum. Não é fácil. A Regiane falou muito bem nessa questão de se procurar um profissional com formação na área para auxiliar, né, para passar todo o procedimento que deve ser adotado no decorrer desse tratamento. Mas chegar até nutricionista é um pouco mais fácil, não existe muita barreira, né? Já o psiquiatra é diferente, né, doutor? O senhor concorda que existe ainda um pouco um receio de se procurar um psiquiatra para tratar principalmente assim, transtornos alimentares? Ainda é muito frequente essa barreira? Valdo, muito importante essa questão que você traz, né? Inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria trata do tema psicofobia, uhum. né? Que é esse preconceito, esse estigma em relação aos transtornos mentais. E dentro dos transtornos mentais temos os transtornos alimentares, que faz parte desses transtornos, né? Que são transtornos ligados tanto ao comportamento alimentar, que está realmente disfuncional, quanto a pensamentos, sentimentos, angústia, preocupações exageradas, né? Com o corpo e com o peso corporal. Então, assim, muitas vezes existe sim essa barreira que ainda bem está a cada dia sendo vencida, muito devido ao apoio da mídia, de campanhas em vários setores da sociedade, que está se esclarecendo mais a respeito desses transtornos, dessas doenças, tratando de uma forma menos estigmatizante e mais com cuidado à saúde mesmo. Inclusive, aproveito para falar nesse momento da campanha que está sendo feita do Setembro Amarelo, né? Por isso que eu trouxe essa fita aqui, para lembrar que é um mês onde a gente está falando sobre a prevenção do suicídio, que é um tema muito importante, que preocupa muito a sociedade, que na maioria dos casos está atrelado aos transtornos mentais, como todos, inclusive os transtornos alimentares. O transtorno alimentar, se não receber a devida atenção, pode gerar um suicídio, né, doutor? Exato. A gente vê que nessa parcela da população que é acometida por transtornos alimentares vai ter um risco de suicídio maior do que na população geral, né? E o transtorno alimentar, uma coisa interessante é que ele tem uma comorbidade muito grande com doenças outras psiquiátricas, como depressão, transtorno de ansiedade, transtornos de abuso e de álcool e outras drogas, transtornos de personalidades. E tudo isso aumenta, sim, né, o risco de suicídio. Mas, além do risco de suicídio em si, é importante a gente falar que o transtorno alimentar, principalmente a anorexia nervosa, é um dos transtornos que mais tem potencial letal, né, de mortalidade, devido às consequências clínicas que esse transtorno traz, desnutricionais, muitas vezes acometendo a função cardíaca, distúrbios hidroeletrolíticos, que seria distúrbios na quantidade de água e sais minerais do corpo, e uma desnutrição geral que pode acometer o rim e outros órgãos vitais para o organismo. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
E hoje aqui no programa estamos falando sobre transtornos alimentares. E a partir de agora eu te convido, vamos juntos conferir as notícias da internet sobre o tema. E quem traz essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira e para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do site do Jornal da USP. Obesidade é o transtorno alimentar mais frequente na atualidade. Normalmente, os transtornos alimentares mais conhecidos são a bulimia e a anorexia, mas, segundo o professor e especialista em transtornos alimentares José Ernesto dos Santos, a obesidade também pode ser considerada um transtorno alimentar por ter um forte componente genético, ambiental, social e também cultural. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de pessoas com sobrepeso e obesidade aumentou muito na última década aqui no Brasil. São quase 51% da população adulta com sobrepeso e cerca de 18% a 19% com obesidade. O especialista ainda ressaltou que o tratamento para pessoas que sofrem com algum transtorno alimentar precisa ser multidisciplinar. Nesse tipo de tratamento, a participação e o apoio da família é fundamental, já que muitos deles ocorrem na adolescência. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto com o Valdson Balbino. Valdson, agora é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Antes de a gente falar mais sobre tratamento, vamos definir mais uma vez, né, o que é anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. Aqui, com a ajuda dos convidados, estamos compreendendo e dando atenção que esse tema merece. E o Dr. Gustavo estava explicando no bloco anterior aqui essa questão da diferença de uma para a outra, né, doutor? De um transtorno para o outro, são 3 os básicos que estamos falando aqui, mas tem muitos outros, né, doutor? Isso, Valdson. Os 3 principais transtornos alimentares são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar, né? As características principais, né, de cada um desses transtornos eu posso falar agora. A anorexia nervosa, o ponto fundamental é uma restrição alimentar, uma perda de peso, né, que esses pacientes vão ter, tendo peso abaixo daquilo que seria saudável, né, para a saúde. Essa restrição alimentar se deve muito a uma preocupação exagerada, uma angústia com o ganho de peso. Esses pacientes vão ter uma distorção da imagem corporal. Muitas vezes, mesmo eles estando extremamente magros, eles acham que continuam gordos e que precisam continuar perdendo peso. Então, isso muitas vezes vai levar a danos físicos. Por exemplo, nas meninas, adolescentes, pode ter uma diminuição ou um atraso menstrual durante meses e tantos outros danos físicos, né? No caso da bulimia nervosa, a gente vai ter uma compulsão alimentar periódica. O que seria isso? Uma ingesta de alimento em grande quantidade, de forma exagerada, num curto espaço de tempo, com uma sensação de descontrole durante essa ingestão alimentar. Junto a isso, vem uma sensação depois de culpa, de vergonha, uma baixa autoestima, alguns sentimentos depreciativos. E aí, essas meninas, principalmente, elas vão provocar situações que compensem essa ingestão aumentada de alimentos. Então, são os comportamentos compensatórios, que são de 2 tipos principais. Os purgativos, que principalmente os vômitos, são os mais conhecidos, vômitos autoinduzidos, como também o uso de laxantes, de diuréticos e outras medicações que possam provocar essa diminuição do peso, né? Dos comportamentos não purgativos, a gente teria jejuns prolongados e atividade física extenuante. Junto a isso, existe também, como na anorexia, uma preocupação exagerada com a forma do corpo e com o peso corporal. Mas, diferente da anorexia, em geral, essas pacientes elas não vão ter uma alteração importante do peso, não vai ter uma diminuição do peso como a gente enxerga na anorexia. No caso da compulsão alimentar periódica, seria esses episódios de compulsão alimentar, né, com frequência, mas sem essas
atividades ou esses comportamentos compensatórios, do tipo purgativo ou não purgativo. Então, em geral, quem tem transtorno de compulsão alimentar tende a ter um sobrepeso, a engordar. No caso das dietas, falamos um pouco no bloco anterior essa questão de se fazer dieta por conta própria, de ouvir o vizinho, a vizinha que fez essa dieta, que procurou na internet algumas informações, busquei lá, vi mais ou menos uma dieta, né, que proporciona perder peso, tantos quilos em uma semana, né, fazer às vezes até milagre, as pessoas pensam que essas dietas elas vão proporcionar. Essa busca por uma dieta por conta própria pode ser um início ali, pode ser um start de um transtorno alimentar, a gente poderia assim dizer? Pode ser, porque o adolescente ele está sempre buscando uma saída e milagrosa, né? Dieta milagrosa é como Papai Noel, não existe. Você tem que procurar um profissional de saúde, um nutricionista e a partir daí estabelecer o nutricionista ele faz uma avaliação nutricional, ele faz a parte de monitoramento, faz a educação alimentar, se necessário faz um grupo de trabalho com os pais, uma roda de conversa, junto com os profissionais, os outros profissionais, como o psiquiatra e a psicóloga, e observando. E eu chamo a atenção, não pode chegou um adolescente com sobrepeso moderado ou obesidade, não se pode trabalhar de imediato uma dieta restritiva. Vai ter que se trabalhar mostrando os alimentos que são mais calóricos, os alimentos que têm um poder de fazer, como ele colocou, os sais minerais e as vitaminas, eles vão precisar, é necessário. No caso da anorexia, ele tem a questão até da anemia, não é? Que é muito forte. E a partir daí começa o coração a falhar e todos os outros órgãos também. Então, é muito importante que procure-se um profissional, comece a não abandone as frutas e verduras. Não é? O conjunto dessas frutas também é muito importante, porque um complementa o outro. A gente falou no bloco anterior sobre o diagnóstico, mas a gente não disse se é fácil chegar até esse diagnóstico. É algo simples? É só o pai e a mãe atentos, né, a essas explicações que estamos trazendo no nosso programa? Os pais percebem algo diferente nesse filho? A princípio, procura logo um clínico, né, um clínico geral para tentar descobrir qual o problema que o filho tem. É um diagnóstico simples, é fácil, numa simples conversa com o clínico ele pode chegar até esse diagnóstico? É algo mais específico, precisa realizar vários exames para chegar e dizer: o problema do seu filho é anorexia, o problema do seu filho é bulimia? Ótima pergunta, Valdson. O diagnóstico ele é um diagnóstico clínico, então não existe nenhum exame complementar que dê esse diagnóstico. É um diagnóstico que o profissional de saúde, né, bem capacitado, ele vai poder dar esse diagnóstico a partir dos sintomas, a partir da apresentação do paciente. Nem sempre é fácil para as pessoas leigas, para os pais que não têm uma informação, chegar a esse diagnóstico. Então, o que a gente aconselha é que quando o adolescente, né, ele começa a ficar exageradamente preocupado com o corpo, exageradamente preocupado com a questão alimentar, ganhando peso ou perdendo peso ou se isolando mais. Muitas vezes esses adolescentes vão fazer suas alimentações de forma isolada, eles têm vergonha, eles também, depois que o transtorno já está presente, têm algumas mudanças no comportamento, mudanças um pouco no jeito de ser, podem ficar mais irritadas, mais impacientes, mais cansadas, diminuir a concentração. Então, tudo são sinais de alertas de que, no primeiro momento, esse pai ele deve chegar junto, né? Esses pais, a família, os amigos, tentar conversar, tentar procurar saber como é que o adolescente está, como é que ele se sente em relação ao corpo, como é que ele se sente em relação à alimentação. Num segundo momento,
é importantíssimo procurar um profissional, de fato, capacitado, um profissional que tenha conhecimento nessa área, que esse profissional, em geral, não vai ter grandes dificuldades em dar o diagnóstico, né? Mas, para isso, o pai, ou os pais, no caso, têm que levar para uma consulta, para uma avaliação, e depois que for o diagnóstico feito, aí sim, esse tratamento é fundamental que seja feito por equipes multiprofissionais, já que são diagnósticos ou transtornos que eles alteram vários fatores, vários setores da vida desse paciente. A gente trouxe agora há pouco, né, notícias da internet sobre o tema, e a gente tem um quadro muito interessante aqui no nosso programa, Mitos e Verdades, porque muita gente utiliza a internet como fonte de pesquisa. Tem dúvidas? Acessa lá o Google, né, outro aplicativo, outro site de buscas de informações, mas às vezes encontram mitos. Esses mitos, eles podem atrapalhar, tanto tardar o diagnóstico, como também agravar ainda mais a situação que essa pessoa possa estar passando. A gente vai mostrar aqui algumas afirmações e eu vou pedir ajuda dos convidados para nos dizer se é mito, verdade e trazer uma explicação sobre o tema. A primeira informação diz o seguinte, que a pessoa com bulimia, essas pessoas com bulimia, elas podem ter ataque de gula? Mito ou verdade? Será que podem ter um ataque de gula? Eu acho. Se a gente estiver falando, né, chamando ataque de gula, o que se chama do binge, que o binge ele representa um excesso alimentar, uma compulsão alimentar, um comer descontrolado, sim, é uma das características principais da bulimia. Junto a isso, depois vai ter os comportamentos compensatórios, mas o início seria isso, um ataque de um comer excessivo em curto espaço de tempo, de uma forma em que ele sente como um descontrole daquele momento. Vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela e vamos descobrir se é mito ou verdade que as pessoas com anorexia, elas pensam que estão gordas, apesar de estarem extremamente magras. É esse mesmo pensamento? Mito ou verdade? Acho que é verdade, né? Verdade. Essa é uma das características principais da anorexia, né? Chega em alguns casos pessoas que estão com um aspecto desnutricional bem claro, às vezes acometida em vários setores da sua saúde, onde todos mais consideram que ela está extremamente magra, mas quando ela se olha no espelho, ainda se vê gorda. Isso pode ser em relação ao corpo inteiro ou pode ser em relação a algumas localizações do corpo. E se ela se sente assim, né, gorda, ela restringe algum grupo alimentar, Rijane? Ou assim, ela corta tudo de uma vez? Principalmente, não, eles vão começando pelo carboidrato. Frutas e verduras, os adolescentes, infelizmente, não têm um consumo regular. Então, provavelmente esse grupo também vai estar prejudicado. E aí, aos poucos, eles vão, as proteínas, principalmente as animais, né, as proteínas animais, eles vão deixando de se alimentar até o momento que começa o socorro a aparecer, porque são pessoas extremamente magras que aí a água também ele vai começando totalmente desfocado, né, Gustavo? Isso. Fica totalmente além da normalidade. Ele é um quadro psiquiátrico que precisa ser tratado. A família, às vezes, só pede socorro quando já está bem avançado. Ok, vamos mostrar agora mais outra informação e ouvir mais uma explicação sobre isso. Será que é verdade ou é um mito? Transtornos alimentares, a gente não pode considerá-los como uma doença? Mito ou verdade? É uma doença esse transtorno ou não? Essa é uma questão interessante, né? A gente considera, sim, uma doença, já que acomete a saúde da pessoa, é algo que tem um diagnóstico, né, já estabelecido em relação a isso. Apesar de a gente não ter exatamente um fator etiológico claro, porque
A etiologia dessas doenças são multifatoriais, a gente não pode atribuir a um único fator, né? Mas é uma doença sim, e que coloca em risco muito grave a saúde dessa pessoa, e muitas vezes levando até a morte quando não tratadas. Ele já não tem controle sobre ele próprio, então precisa de apoio, precisa de auxílio. Quando a gente classifica como uma doença, a gente vê que tem o diagnóstico, tem o tratamento, necessariamente também tem a cura, ou a gente pode falar só em controle? Uma questão também bem interessante. Mas a gente sabe, alguns estudos de longo prazo mostram, né, que mais de 40%, mais de 50% das pessoas vão ter, sendo feito um tratamento bem feito, vão ter como se fosse vamos dizer assim, uma melhora, uma remissão completa desses sintomas. Alguns pacientes, um grupo de pacientes vão precisar de um certo controle durante boa parte da vida, porque eles podem, em algum outro momento da vida, por algum fator outro desencadeante, estressante, voltar a ter uma apresentação daquela doença. Então, a gente, em geral, nos transtornos psiquiátricos, vai falar mais em controle, já que em algum outro momento ele pode reaparecer. Então, se ele procura a profissional da nutrição, né, já procurou o psiquiatra, procura profissional da nutrição que passou ali uma reeducação alimentar, né, uma nova forma de se fazer essa alimentação, ele pode seguir essas orientações para o resto da vida, porque vai ser algo saudável, né, Regiane? Pode. Pode sim. Agora, é importante que ele faça esse monitoramento, ele procure periodicamente o profissional para que haja uma manutenção. Uma manutenção assim. E também para ele entender que ele está melhorando, ficar forte, reduzir a insegurança. Não é? Eu acho que é um apoio constante. Periodicamente, não precisa ter todo mês. No início, sim, mas depois, só controle. Controle para ter qualidade de vida, né? Geralmente, quando a gente fala aqui no nosso programa em qualidade de vida, a gente sempre incentiva. A prática de atividade física é muito bom. Isso. A alimentação também entra nesse contexto. E o descanso, né? São 3 pontos que geralmente a gente frisa bastante para fixar bem, né? Quem está em casa nos acompanhando. Quer ter uma vida de qualidade? Se preocupe com a prática de atividade física, vai fazer bem para o corpo, para a mente também. Alimentação saudável para o nosso corpo e o descanso, que também é muito importante, que a gente não pode se privar desse descanso. A atividade física, inclusive, é muito importante nos casos de depressão, não é? Então, a luz do sol, uma atividade física, não só para a depressão, mas também para a redução de doenças crônicas não transmissíveis. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, a gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, ouviu as explicações, tem alguma dúvida ainda? Pode mandar para a gente no 3424-1977, é a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, aproveita a oportunidade, manda sua dúvida que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e te responder. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! E já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre transtornos alimentares e no bloco anterior a gente deu início ao quadro Mitos e Verdades. Temos ainda algumas informações para repassar para você que está em casa e esclarecer o que é mito e o que é verdade sobre esses transtornos. Vamos agora mostrar aqui mais outra afirmação e com a ajuda dos convidados vamos entender, é mito ou verdade que esses transtornos alimentares eles são cada vez mais comuns? Mito ou verdade? A gente viu uma pesquisa lá de Minas Gerais, viu o contexto nacional, são comuns também aqui na nossa região, na região Nordeste? Mito ou verdade? Olha, na realidade, esses transtornos, eles ficam nos pacientes obesos em torno de 6%. No caso da bulimia ou mesmo anorexia. Mas, muitas vezes, provocado pela imagem que o adolescente tem dele próprio. É
6% você pode pensar que não, mas é uma taxa grande para um transtorno desse. A gente fala de 6%. Será que só 6% são os casos que são notificados? Sim. Pode ser um número ainda maior? Exatamente. A partir do momento que já existe um plano estadual que está sobre prevenção e controle da obesidade, do sobrepeso e da obesidade. E que certamente vai estar contemplado, vai ser descoberto porque a porta de entrada vai ser a atenção básica, a unidade da atenção básica. Então, isso aí vai ser, os dados vão aparecer com mais frequência. Atualmente, nós temos um sistema de vigilância alimentar e nutricional que mostra muito mais a obesidade do que o baixo peso. Nós não temos ainda essa pesquisa, mas esse olhar para o raquitismo, até porque ele não é, o raquitismo não, desculpe, a anorexia. Então, é importante que com esse plano, a atenção básica ela já vem fazendo isso. Então, é importante que esse olhar seja mais direcionado. Quando não tem esses casos notificados, fica difícil, né, doutor Gustavo? Isso, para tratar, para chegar a alguma ação mais específica, né? Porque quando se tem números, quando são notificados, vocês profissionais desenvolvem, né, algo mais enérgico ali naquela área onde tem uma maior incidência. As campanhas são direcionadas àquele determinado público, mas quando não existe isso, fica difícil o trabalho. Isso, precisamos, de fato, né, investigar melhor, mais pesquisas, mais investigação, principalmente no nosso meio. Muitos dos números que a gente tem são números que vêm de outros estados e até de outros países. Mas o que tem se visto é que existe sim um aumento crescente destes transtornos alimentares, principalmente falando da bulimia nervosa e do transtorno de compulsão alimentar. No caso da anorexia nervosa, houve um aumento desde a década de 70, mas parece que nos últimos anos tem havido um certo platô, uma estabilização desse aumento. O que tem acontecido é um aumento em um público que é o público masculino. Recentemente tem se visto um aumento desses transtornos alimentares nessa parcela da população. Aí eu vou fazer uma pergunta meio complicada de ser respondida, que também eu acho que da mídia. Será que a mídia ela tem um pouco de culpa também nessa questão desses transtornos alimentares? Às vezes lançamos muitas informações, né, que podem contribuir, podem ajudar as pessoas a desenvolverem. Pode ser. Eu só queria complementar. Pode ficar à vontade, Richard. Que, na realidade, essa estatística é mais comum nos hospitais. Porque, por falta de informação, eles já vão achar que a menina está emagrecendo, porque quer ficar magra. Mas, na realidade, quando eles vão procurar, quando eles vão perceber, aí já está num quadro grave e já encaminha direto para o hospital. Né? Então, é muito mais a mensagem para a família, para que fique atento à alimentação, ao comportamento do seu adolescente. Né? E com relação... A mídia, será que ela tem uma parcela de culpa quando lança algumas propagandas, com certeza, incentivando alguns modelos, né, modelos padrões de beleza? Isso. Aqueles programas que fica, o próprio apresentador vai lá e mostra o birozinho dizendo que aquele produto é milagroso e tudo. É preciso, de uma vez por toda, saber que o adolescente e os adultos, eles não podem acreditar nessas propagandas. Então, a gente tem que ter esse programa aqui, como outros também que tem, mas esse programa aqui é fundamental, que ele fique mostrando esses sintomas. Tem que prestar o serviço à população, né? Isso. É o nosso papel. Quando a gente conta com 2 profissionais que entendem muito sobre o tema e repassa, né, de uma forma muito bem repassada, a gente está recebendo aqui várias mensagens dizendo que bom que estão falando sobre esse tema. Eu acho que existe essa carência, né, de informação. Existe também a dificuldade de chegar até o profissional. A saúde pública do nosso país não está lá essas coisas todas. Existe uma certa demora de ter acesso tanto ao profissional da nutrição como também ao psiquiatra. Então estamos aqui mostrando um pouco mais sobre o tema e lembrando que aqui não substitui uma consulta com o profissional. Isso. Aqui é um meio de orientar a nossa população. É muito importante a gente ressaltar isso. Quer complementar, doutor Gustavo? Pode ficar à vontade. Joia, Valdson. Em relação a essa questão
da mídia, né? A gente sabe que os transtornos alimentares têm, sim, né, já é um consenso entre os profissionais que tratam desses transtornos, que tem uma influência da cultura vigente, né? Essa questão assim do endeusamento, da beleza, essa questão da busca idealizada de uma certa perfeição, e que isso a gente vê em muitos canais da mídia, em redes sociais, na internet, e o adolescente, principalmente, crianças e adolescentes que estão naquele momento fragilizado ali, ou que tem essa propensão a desenvolver esses transtornos, podem realmente ter isso como um gatilho, né? Começando a fazer dietas muito restritivas, e essas dietas restritivas servirem de gatilhos. Agora, é importante a gente também frisar que não é um transtorno que só tem essa explicação, né? Esse é um dos fatores envolvidos nesse transtorno. Tem uma série de fatores genéticos, biológicos, psicológicos, que também, atrelado a essas questões socioculturais, podem, de fato, desencadear num transtorno alimentar. Quando a gente pontua essa questão do fator genético, para quem está em casa compreender, é só um pai ou a mãe, se teve algum desse transtorno, que o filho também pode ter, ou pode ser um pouco mais distante, um avô, uma avó que desenvolveu na época da infância, essa pessoa pode também chegar a desenvolver? Como é que a gente compreende? Tem que ser de primeiro grau? Como é que a gente entende essa questão do fator genético? Isso, Valdson. Quanto mais próximo, né, esse parente, a chance se torna maior de desenvolver esse transtorno. Então, parentes de primeiro grau vão ter, né, as pesquisas mostrando uma chance maior de a pessoa ter um outro parente, né, que seja acometido por esse transtorno. Mas não quer dizer que só parente de primeiro grau. Pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um primo. Então, quando existir essas questões na família, é importante a família também já estar um pouco mais atenta, porque isso já é um fator de risco para a pessoa ter uma propensão, uma vulnerabilidade de ser acometida por esses transtornos. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Será que é mito ou verdade que no transtorno, né, do comer compulsivo, a comida é uma válvula de escape para problemas emocionais? Mito ou verdade? Do comer compulsivo, né? O transtorno do comer compulsivo. A comida seria um escape ali para os problemas emocionais? Mito? Verdade? O que é que a gente poderia dizer? Valdson, isso é verdade num primeiro momento. Num primeiro momento, muitas vezes, de fato, as pessoas vão buscar na comida uma válvula de escape para estresses, ansiedades, questões de conflitos, né, pessoais. Mas num segundo momento, aquilo vai tomando uma vida própria, em que mesmo se a pessoa não tiver nenhuma situação estressante ou conflituosa na sua vida, ela mantém aquele comportamento. A pessoa vai perdendo o controle sobre esse tipo de comportamento. Isso que caracteriza também o transtorno alimentar, né? Depois de um certo tempo, a pessoa vai perdendo esse controle a respeito daquelas compulsões periódicas, né, e frequentes. Ok, vamos até um próximo ponto. Temos aqui outra observação para descobrir mito ou verdade que o parar de comer ou provocar vômitos são escolhas pessoais? Não. Ele já está, né? Ele já está com algum comprometimento e que já não consegue responder aquela até a ansiedade da família de que ela emagreça, ou dela própria. Ela não se aceita, ela não é aceita na escola também, né? A questão do bullying. E aí essa adolescente vai ter essa necessidade de escolher essa saída. E é algo bem difícil da gente compreender, né? Porque essa adolescente, ela busca o padrão que é ditado, né? O padrão que é ditado. E quando ela chega na escola, ela buscou tanto esse padrão que meio que, entre aspas, saiu do padrão e começa a sofrer bullying, né? Aí, para compreender, né? Uma coisa vai puxando a outra e a pessoa vai sofrendo cada vez mais, né, doutor Gustavo? Até o raciocínio é até meio complexo. Ela busca tanto, né? E de forma desenfreada
esse modelo, né, de emagrecer, de parecer com as modelos de passarela, são bem magras. Aí quando ela chega nesse padrão que ela acha indicado, ela nunca vai parar, ela sempre quer mais. Aí quando ela chega na escola, ela sai do padrão daquele contexto que ela está inserida e começa a sofrer bullying. Aí ela já sofre outra violência, né, doutor? Isso, a gente vê que esses transtornos, eles estão atrelados a uma série de complicadores, né? Então, assim, de fato, não são escolhas pessoais. Isso daí faz parte de um transtorno, realmente, onde a pessoa tem a sensação de perda de controle daquela situação. E, muitas vezes, a sociedade, a família, inclusive, e os amigos vão tratar aquilo como se fosse uma fraqueza do caráter ou de uma forma estigmatizada, preconceituosa. E isso faz com que esse adolescente ele se afaste mais ainda, como você colocou, né? Eles podem sofrer bullying por conta desses comportamentos. E aí o que acontece? Eles se afastam mais da família, eles se afastam mais dos amigos, eles podem ter vergonha desse comportamento, se isolar e com isso ficarem mais deprimidos, mais ansiosos, o que colabora para a manutenção também desses transtornos. Ok, vamos até um próximo ponto. Temos aqui outra informação. Os transtornos alimentares, eles só afetam mulheres. A gente viu também, né, que isso aqui é um mito. O doutor Gustavo, ele falou que está cada vez mais frequente nos homens. Mas seria qual transtorno específico? Seria anorexia, bulimia? Seria o comer compulsivamente? Qual transtorno também é comum nos homens? No caso da anorexia e da bulimia, se tem uma taxa mais ou menos que varia de 10% a 15% de acometimento nos homens. Então, a grande maioria são mulheres. Mas o que está sendo visto é que, ultimamente, nos últimos anos, está aumentando, né, a taxa dos homens, então diminuindo um pouco essa diferença. No caso do transtorno de compulsão alimentar, é um pouco mais próximo, né, a taxa entre os homens e as mulheres. As mulheres ainda são a maioria, cerca de 40%, 45%, e os homens seriam em torno de 35% a 40% nesse tipo de transtorno alimentar. Mas, de fato, seria um mito achar que os transtornos alimentares acometem apenas as mulheres. Isso não é verdade. No consultório, os homens estão chegando já, doutora Regiane? Para tratar também nos consultórios, eles chegam ou tem essa resistência ainda? Eu já tive vários casos de magreza excessiva, mas a pessoa querendo ganhar peso. E aí, voltando àquela pergunta que fizeram anteriormente, né? Eu quero dizer que existem alimentos calóricos que são saudáveis. Nós temos os nossos alimentos regionais, o inhame, a macaxeira, a batata doce, o próprio cuscuz, desde que você acrescente farelo de aveia, você pode estar acrescentando fibras nessa alimentação. Né? A tapioca, você pode estar acrescentando também a chia, ou outro grão. E aí você vai estar se alimentando e não vai estar engordando espontaneamente, porque você vai ter um peristaltismo intestinal, vai ter um fluxo maior desses alimentos, não vai ter prisão de ventre. O consumo das frutas e verduras também vai complementar essa melhora do trânsito intestinal. Não é? Então, é importante pensar nos alimentos regionais, nos alimentos de verdade, os alimentos in natura, que são aqueles alimentos que você pode consumir cru ou cozidos, mas que estão dentro do nosso padrão alimentar. Hoje, o Ministério da Saúde ele divide os alimentos entre in natura, que são todos os alimentos que nós podemos comer, os minimamente processados, que aí vem o caso do feijão, que é minimamente porque ele é retirado do saquinho, só por isso, ele não sofreu nada para colocar os processados, que é o pão, o queijo, e os ultraprocessados, que esse deve ser banido. É aqueles que estão na caixinha, que artistas de televisão que são vegetarianas colocam na feijoada, colocam no pão, né? Aqueles alimentos devem ser jogados fora, devem ser banido ou consumido esporadicamente. A doutora Regiane, ela antecipou um pouquinho a resposta da pergunta da Maria de Santa Amaro, que participou com a gente através do WhatsApp, e a gente já começa
a responder essas dúvidas através do nosso WhatsApp. Exatamente. A Maria, ela de Santa Amaro, tem 29 anos, ela mandou pra gente a seguinte pergunta. Ela disse que tem 53 anos, 53 quilos, 29 anos, 1,60 m de altura. Ela disse que nunca foi gorda, porém ela passou um tempo infeliz com o próprio corpo, a ponto de comer várias comidas calóricas, tipo cachorro-quente, pastel e muitos outros. Ela queria engordar a qualquer preço. Isso. Mas ela disse também que chegou a tomar alguns remédios por conta própria, aí a gente fala do risco, né, da automedicação. E nesse período ela disse que teve muita prisão de ventre e muitos gases. Problema que ela não tinha antes e ela desenvolveu após esse período de insatisfação e de comer tudo que fosse calórico pela frente para engordar a qualquer custo. Ela disse que esse comportamento que ela teve, pontual, pode ser considerado um problema de transtorno alimentar? Você quer responder? Eu falo depois. Precisaríamos, né, uma avaliação mais completa para a gente realmente poder dar um diagnóstico, né? Se ela tem uma atitude de comer compulsivo, né? Hoje, para ser considerado um transtorno de compulsão alimentar, tem que ter pelo menos um episódio de comer compulsivo por semana, ao longo de 3 meses. Então, assim, comer compulsivo não é comer só exageradamente, mas é uma sensação de descontrole num curto espaço de tempo, em que a pessoa só para realmente de comer quando tem um desconforto grande, pode ser um desconforto abdominal. Então, assim, junto a isso, uma sensação de tristeza, uma culpa, um desânimo relacionado a esse tipo de compulsão, né? Então, uma angústia muito grande. A gente precisaria entender um pouco melhor desse caso, mas, de fato, ela estaria num grupo de risco, né? Porque ela está querendo resolver seus componentes emocionais ou seus problemas emocionais a partir de um hábito alimentar. Então, assim, o melhor seria essa paciente, se ela quer engordar um pouco, procurar um nutricionista capacitado que possa realmente fazer uma dieta, como a doutora Rijane falou, não uma dieta hipercalórica apenas, porque esse não deve ser o critério. Deve ser uma dieta saudável, uma dieta em que ela possa fazer esse ganho de uma forma saudável. Além disso, ela poder tratar esses sintomas emocionais que estão colaborando para esse quadro. Ela não pode... Um dos fatores realmente que é muito comum de levar aos transtornos alimentares é quando a pessoa considera que sua autoestima, sua felicidade, seu bem-estar vai estar relacionado diretamente ao corpo ou ao peso corporal. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, ela deveria, essa paciente, de fato, procurar uma ajuda profissional, nesse momento de um profissional de saúde mental e de um profissional nutricionista, para poder não entrar nesse grupo dos transtornos alimentares. Regiane, quer complementar? Fique à vontade. Quero. Eu quero dizer que ela não está sozinha. Tem um grande percentual de pessoas magras e normalmente extremamente altas que estão buscando essa orientação. Então, não faça nada sozinho. Procure os alimentos, as comidas de verdade, não é? Então, o próprio feijão. Para os gases, você deixa o feijão de molho de um dia para o outro, depois joga fora aquela água e cozinha novamente. Já reduz. Mas você principalmente precisa... Outra coisa, está tomando água? São 2 litros de água, em torno de 10 copos de água por dia, em momentos até o final da noite, né? Então é importante estar consumindo. Não vale refrigerante, o próprio suco só em determinados momentos, mas essa alimentação tem que ser o feijão com arroz, as saladas, o inhame, a macaxeira, como eu já falei, a batata doce, com carnes magras, com queijos brancos, ovos, tudo fácil, não precisa desembalar nenhum alimento. Ele está pronto para você. Na sua casa, eu tenho certeza que você tem. Ou seja, descascar mais e abrir menos. Exatamente. Ou nem abrir mais, né? Exatamente. Evitar, né, E descascar mais aqueles que precisam ser descascados. Né? Porque tem alimentos hoje que a gente orienta até comer com casca. A pera, a maçã, o próprio girimum,
Você pode limpar bem, passa pela a higiene sanitária desses alimentos. A própria batata inglesa, a batata doce, se você lavar bem e colocar para cozinhar, você pode comer, que vai ser muito saudável para você. Ok. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Você que está em casa, quer participar? 3424-1977, você pode participar mandando sua dúvida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta. Vamos agora a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Que tal começar uma nova semana em busca dessa recolocação no mercado de trabalho? Então, preste atenção, quem sabe, né, você se interessa por uma dessas vagas e consegue a tão sonhada recolocação no mercado de trabalho. Atenção e boa sorte! Então vamos conferir juntos a partir deste momento vagas de emprego disponíveis para hoje. A princípio, 2 vagas para auxiliar de costura. 2 vagas para auxiliar de costura. Para você preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.016. São 2 vagas para auxiliar de costura. Vamos juntos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 15 vagas para cozinheiro de restaurante. Ensino médio completo é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 15 vagas para cozinheiro de restaurante. Vamos juntos a mais vagas de emprego. Agora tem 10 vagas para enfermeiro obstétrico. Para preencher uma dessas 10 vagas, superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.200. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa respondendo mais perguntas. Hoje no nosso programa estamos falando sobre os transtornos alimentares e temos aqui várias participações. Muita gente agradecendo por falar sobre esse tema. Temos aqui na nossa fanpage a Cristiana Luna Ferreira. Cristiana Luna, ela diz que é um excelente tema, agradece aqui as explicações dos convidados. A gente repassa aqui o reconhecimento dos telespectadores aos convidados por ser um tema tão importante para quem está em casa que muitas vezes, né, muita gente não quer falar. Às vezes tem essa dificuldade de aceitar o problema, não tem esse diálogo franco com os membros da família, existe ainda essa falta de informação e de aceitar esse problema, encarar, tratar, controlar para se ter uma qualidade de vida, né? E a gente vai seguir aqui passando mais perguntas. A pessoa não se identificou, mas mandou a seguinte dúvida. Em relação se existe risco ou não de recaídas no caso de anorexia. Em caso de anorexia, existe alguns períodos de recaída? Existe esse risco? Sim ou não? É a dúvida do telespectador que não quis se identificar, mas a gente repassa aqui para os convidados. Essa possibilidade, né? É uma probabilidade grande de recaída? Sim ou não? Sim, existe esse risco, Valdson. Como um transtorno alimentar, um transtorno psiquiátrico, né, a gente vai conseguir um controle desse quadro. A pessoa pode ter uma melhora importante, mas é importante estar se monitorando, estar avaliando, estar conhecendo, estar falando, estar sobre o tema. Porque em outro momento de um estresse emocional importante ou por algum outro motivo, pode desencadear uma nova crise, né, de anorexia nervosa. Então, assim, é um paciente que ele vai ter que buscar, na sua fase de prevenção de recaída,
vai ter que buscar uma vida e uma identidade saudável, onde ele goste de si mesmo, independente também do peso e do corpo. Ele busca atividades físicas, busca uma alimentação saudável, busque uma forma de lidar com os estresses de uma forma mais saudável. Então, assim, isso é o que vai garantir que esse paciente ele possa realmente ter um risco menor de ter essas recaídas. Ok, temos agora a participação da Cristina Luna, ela que é de Paulista, tem 57 anos, ela disse que foi diagnosticada com esteatose leve, isso no ano passado. Desde então, ela disse que mudou o estilo de vida e os hábitos alimentares também. Isso ela disse que tem ajudado bastante em todas as áreas de sua vida. É possível, ela quer saber agora a dúvida, né? É possível ocorrer alguma alergia a alguns alimentos no organismo? Como é que ocorrem essas alergias? A dúvida é porque ela mudou nessa questão da alimentação. Isso. Existe a possibilidade de ter uma alergia? Olha, se ao longo da vida a pessoa pode desenvolver algumas alergias. Ao leite, por exemplo, é muito comum, não é? Ao ovo, mas ao leite é o mais comum. Ao glúten também, mas são alergias, não é uma coisa assim, mudei a alimentação, passei a ter. Não, é ao longo da vida mesmo. E essa pessoa pode estar modificando o seu alimento. A pessoa adulta, ela já não precisa tanto de leite como uma criança. Então, a alimentação, tem pessoas que pela manhã dizem, não, toma um copo de leite e vou trabalhar. Não, você tem uma fruta, você já fazendo uma vitamina, você já muda essa. Você tem uma tapioca que você pode estar comendo com um bom café, né, da manhã. Eu sou adepta do cafezinho. E isso aí, o que ela retirou, na realidade, com a esteatose, é uma gordura que fica no fígado. E que é muito importante se preocupar com ela, porque ela vai aumentando progressivamente com a idade. Então, você vai tirar aquelas gorduras ruins, como as gorduras saturadas, aquelas gorduras de fritura, aquelas gorduras de carnes, de uma forma geral, e vai passar a ter uma alimentação mais saudável, à base de azeite. Não pode tirar a gordura de vez também. Pode ter a partir do azeite e comer os alimentos regionais, os alimentos in natura. Outra participação, agora o Daniel, ele que é de Carpina, ele diz o seguinte: apenas comer alimentos saudáveis não quer dizer que devemos parar de comer salgadinhos e chocolates. Ele diz que tudo tem a ver com moderação. Quer saber se os entrevistados concordam. Que quando a gente fala, né, apenas comer alimentos saudáveis, não quer dizer que devemos parar de comer salgadinhos e chocolates, tudo tem que ser com moderação. Não, claro, eu acho que você tem que se alimentar normal. Uma alimentação saudável é uma alimentação completa. Agora, se aquele vício por um alimento, por uma fritura, não é? Pelo próprio chocolate, você reduz a gordura comendo com mais cacau, né? Começa com 35%, o ideal é 75%, mas tem pessoas até com 85%, que é o amargo. Mas os alimentos, os chocolates à base de cacau, eles são mais saudáveis. E assim, tem que ser um pouco, não pode ser, de repente, uma barra de chocolate. De repente chega uma pessoa lá no consultório e diz, olha, a minha vida inteira, toda tarde, eu comi uma barra de chocolate. Aí ele disse, e agora estou diabético. Eu disse, não, mas não é só isso não, também. Mas não é só isso. Aí vai ver a história daquela pessoa, né? Se o pai, a mãe, o avô, se eles tinham diabetes, e ele desencadeou. Então, na semana do milho, né, começa a comer todo dia um pratinho de canjica, desce do escritório, vai lá e pega. Quer dizer, então, é o excesso. Por isso que eu digo, a variedade. Você não deve estar comendo a mesma coisa todos os dias. Você tem que priorizar as frutas e verduras, que elas vão te dar um melhor peristaltismo intestinal. Ele vai dar fibra ao teu organismo, mas o inhame, a macaxeira, a batata doce, também vão dar. Então, vamos diversificar a alimentação. Tem aqui uma pergunta interessante da Carla Silva, ela quer saber se os bebês e as crianças podem ter anorexia nervosa, podem ter algum transtorno alimentar? Eita. Bebês e crianças? Sim ou não? Pode? Uma ótima pergunta, Valdes. Olha,
a anorexia nervosa não acontece nos bebês ou crianças muito pequenas. Até porque a alimentação dessas crianças muito pequenas e bebês depende muito da mãe, depende muito da família. Então, assim, para ser caracterizado anorexia nervosa, já tem que ter uma capacidade da pessoa de ter uma certa autonomia em relação à própria alimentação. O que a gente tem visto ultimamente é que cada vez mais cedo existe crianças, né, acometidas por esse tipo de transtorno. Então, assim, os relatos que existem é a partir de 6 anos de idade, né, mas não antes disso. De qualquer forma, é muito preocupante. É conhecida a anorexia nervosa como um tipo de transtorno que geralmente se inicia no início da adolescência, né? A maioria vai começar no início da adolescência, mas alguns casos, um pouco antes disso, pode realmente dar início, e alguns casos um pouco depois também, no início da idade adulta, por exemplo, ou até depois, mas a maioria vai ser no início da adolescência. Ok, temos aqui a participação agora da Maria Silva, ela que é de Paulista, tem 27 anos, ela disse que descobriu que tem refluxo. Todos os dias ela diz que se alimenta até às 7 horas da noite para não dormir de barriga cheia. Refluxo é um transtorno alimentar? Não. E ela quer saber se está agindo também corretamente ao se alimentar até 7 da noite. O refluxo, ele é um problema do aparelho gástrico, né? Então, é aquele alimento que... São vários princípios, né? São várias fases. Então, inicialmente pode estar com refluxo, daqui a pouco começa a queimar o esôfago e dá até doenças crônicas como câncer. Mas você vai pensar nas gorduras, você vai pensar no refrigerante, vai repensar, vai tirar. Né? As gorduras, não é que a gordura seja prejudicial, mas aquelas frituras, principalmente, não é? Elas são prejudiciais. Então, pode estar atrapalhando e causando esse refluxo. A forma de dormir também, não utilizar travesseiros muito baixos. Quer complementar? Eu gostaria, sim, de complementar e concordo com Rijane quando ela diz que o refluxo ele não é, por si, um transtorno alimentar de forma alguma, né? É um transtorno, é um problema, é uma doença muito atrelada à questão do aparelho gastrointestinal. Porém, existe hoje um transtorno chamado de ruminação alimentar, onde a pessoa, ela vai, após se alimentar, ela vai trazer de volta esse alimento, voltar a mastigar esse alimento, vai ruminar esse alimento e ou colocar para fora ou engolir novamente. Então, é um transtorno que já no manual diagnóstico, né, americano já é considerado e causa uma certa estranheza, das pessoas, né? Em geral, essas pessoas vão ter esse tipo de transtorno de forma escondida, vão ter esse tipo de comportamento isoladamente. Mas a gente tem que estar atento para fazer esse diagnóstico diferencial. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, que no começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A gente vai saber como é que ficou o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você sabe identificar os sintomas de quem sofre com transtornos alimentares? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram aqui com a gente, 47% das pessoas disseram que sim, que sabem identificar os sintomas de quem sofre, né, com esses transtornos alimentares. 53% disseram que não conhecem. A gente explicou bem, né, esses sintomas e vai te ajudar a partir de agora, na próxima edição do programa que falar sobre esse tema, você vai dizer que sim, que aprendeu aqui no nosso programa como identificar e saber quais esses sintomas de quem sofre com transtornos alimentares. A você, muito obrigado pela participação e também queria agradecer agora aos nossos convidados, Rijane Barros. Rijane Barros é nutricionista e mestre em saúde pública. Muito obrigado pela participação. Agora o espaço está aberto para o último recado. Fique à vontade. Eu que agradeço. Como profissional de saúde pública, eu gosto muito de participar desses programas porque a gente está informando a população. Então, esses programas são fundamentais. E sempre lembrando
alimentos in natura, principalmente. Aqueles alimentos que você compra na feira, que faz a higiene e que você vai comer. Os outros alimentos evitem. Certo? Mais uma vez. Evite as frituras, né? Quer falar de alimentação, procure a nutricionista. Sim, claro. O nutricionista é aquele profissional que está estudando para isso, né? A gente hoje está estudando. Outra questão que eu gostaria de falar é o sal, o uso do sal. Evitem o sal, porque o sal é responsável pela hipertensão, que é uma doença silenciosa e que pode causar a morte da pessoa e transtornos cardiológicos. Mais uma vez, obrigado, Rijane. Também queria agradecer ao Dr. Gustavo Paranhos, ele que é psiquiatra, nos ajudou muito a entender mais sobre o tema, assim como a Rijane. Dr. Gustavo, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. O último recado agora, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Valdson, e a todo o pessoal do programa, né? Acho que esse tipo de atitude, né, de trazer esses temas que são de interesse da saúde da população, e quanto mais informação nós tivermos a respeito disso, melhor a gente vai poder fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, e a gente sabe que isso é fundamental para prevenir uma série de problemas futuros para essa população. Então, agradeço bastante, né, por essa oportunidade e quero lembrar também do Setembro Amarelo, né, que é o mês que a gente está com várias campanhas na cidade a respeito de prevenção de suicídio. Ok, mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!